Olá, boa noite. Para você que está acompanhando esse vídeo depois que ele foi gravado, estamos aqui começando a nossa live. Hoje é o dia 10 de junho e vamos conversar sobre o papel social da logoterapia. E o nosso convidado aqui de hoje é o Sam Cyrus, ou Sam Cyrus. Olá, pessoal, bem-vindos. Olá, Jane. Olá, Ingrid. Frei Danilo. Catarina. Boa noite. Olá, Lucas. Elisa, minha mãe querida. Como vai, Minas Gerais? Que saudades. Bem-vindos, bem-vindos todos. Estamos aqui começando mais essa live, que é um bate-papo, né, gente? A ideia nossa aqui é fazer essa reflexão, usar desse espaço que nós temos aqui para poder levar boas notícias, boas reflexões e, é claro, levar aí, aproveitar a oportunidade para conectar com tantas pessoas maravilhosas, profissionais que a gente conhece e que estão aí presentes no nosso país e também fora do nosso país, e que pode ajudar a gente a entender melhor esse momento que nós estamos vivendo sob diferentes perspectivas. Como que tá para vocês aí que estão nos assistindo a, a vida, o momento, né, que nós estamos vivendo hoje? Esse momento que para alguns, como o Cláudio Garcia Pintos falava na nossa live de segunda-feira, alguns podem entrar no desespero em momentos assim, ou para outros pode ser um momento de crescimento, um momento de encontro consigo mesmo, encontro com suas verdades. Então, a psicologia está sempre aí para nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos, os estímulos que nós recebemos de fora e o principal é como lidarmos com o mundo em que nós vivemos. Porque a gente pode ter várias teorias, né, sobre o mundo, sobre a vida, sobre nós mesmos, mas existe uma forma que define quem nós somos, e essa forma é definida em como nós lidamos com o ambiente que nós vivemos, e isso é a sociedade. Bom, estou muito aqui agradecido pela presença de vocês, estou empolgado com essa conversa com o Sam, já ele deve estar chegando, e nós vamos poder também tirar aí algumas dúvidas. Na live de segunda-feira, quem não pôde ouvir e presenciar a live de segunda-feira, eu convido você a estar acessando, ela está salva aqui no meu IGTV aí no Instagram. Dá uma olhada lá. Foi a live O Insuperável Poder do Bem. O Insuperável Poder do Bem. O Sam tá falando que ele foi o primeiro a entrar. Desculpa, Sam, eu não te vi. Manda, por favor, se você já mandou, manda de novo, por favor, a solicitação para entrar no vídeo. Então, gente, não percam a live que tem lá do Cláudio Garcia Pintos, fantástica, esse psicólogo argentino aí que é fantástico, nosso professor na pós-graduação, autor de vários livros, inclusive um dos livros que ele vai publicar com a gente aqui na editora Busca Sentido. Não só um, na verdade, são vários livros que ele vai publicar. E agora eu a entrar com a gente. Olá, Sam! Boa noite. Bem-vindo, meu caro!
Tudo bem? Consegue me ouvir bem, Elison? Tô te ouvindo super bem, tô te vendo também, tá bem nítida aí a imagem. Sam, olha, que alegria poder tê-lo aqui nesse espaço online. Nós nos encontramos, eu acho que a primeira vez que eu te encontrei foi em Ribeirão Preto, no congresso da ABLAI, embora a gente não pôde, não tivemos a oportunidade de nos conhecer melhor, agora só online, né? Nos chats, nas lives que você tem feito. E quero introduzir essa nossa conversa, Sam, te dando essas boas-vindas, te agradecendo muito por esse momento e também dizer o quanto eu admiro o seu trabalho. Tenho visto tantas publicações suas, eu vejo que você escreve bastante, tem muitos artigos em vários espaços. Eu acho que essa é uma das formas que nós, como psicólogos, temos para contribuir também com a sociedade, além do trabalho que você tem acadêmico, não é? Quando eu coloquei aqui que a gente teria uma conversa juntos, um amigo meu aí de Brasília, o Lucas Garcia, disse: Olha, tive aula com o Sam na pós-graduação. Falei: Poxa, olha aí, pessoa maravilhosa. Obrigado, bem-vindo. Obrigado eu pelo convite. Ribeirão foi realmente um capítulo bem exótico da minha vida. Na verdade, eu acho que é o capítulo mais comum da minha vida, organizar eventos. Eu, É, eu organizo eventos o tempo todo. A gente foi, minha esposa e eu fomos para o Chile há algum tempo para a inauguração de um templo. E aí foi muito interessante porque ela dizia assim: é a primeira vez que eu te vejo sentado ao meu lado. Que todos os eventos que tá. eu estou na organização de alguma forma, em algum nível. Então, infelizmente, eventos não são os melhores lugares para me conhecer. Sim. Eu me lembro realmente que você estava lá correndo para cima e para baixo, né? De fato. E Que obrigado legal, pelo convite. O Lucas me escreveu também. Acho que logo depois de falar com você, professor, não sei o quê, o Elisô e tal, meu amigo. Mundo que pequeno. legal. Legal, mundo pequeno. O mundo é muito pequeno. Eu percebo isso todos os dias. É impressionante como eu conheço alguém que conhece alguém. Em Goiânia, onde eu resido, há uma expressão que é: há três pessoas em Goiânia. Eu, você e alguém que a gente conhece. E aí eu fico pensando Tá, como nós somos responsáveis pelo bem-estar do mundo inteiro. Porque a gente é está verdade. conectado a outro, que está conectado a outro, que está conectado a outro, que de repente está conectado ao meu primo, ao meu pai, à minha mãe. É, Estamos todos interconexos, não tem como fugir disso. Sam, você, eu acho que nesse comentário você já introduz um pouco dessa nossa conversa, né, do tempo de hoje. Hoje eu tive uma experiência tão bonita, sabe? A gente tem as reuniões internacionais lá do Conselho Internacional de Psicólogos e eu estou participando, a gente está iniciando uma rede de psicólogos, uma rede global de psicólogos pelos direitos humanos. E hoje a gente fez uma reunião muito legal com uma pessoa que estava na Estônia, outra na Holanda e a outra em perto da Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Muito legal essa troca. E no finalzinho da reunião, eu estava aqui, era 5 horas da tarde. Eu falei para elas: olha, gente, aqui o pôr do sol aqui no Brasil. Aí mostrei aqui o pôr do sol. E a Mary estava na Estônia. Ela falou assim: então eu vou te mostrar como que está aqui. Mostrou o pôr do sol às 11 horas da noite na Estônia e às 5 horas aqui no Brasil. Olha que legal, né? Essa conexão de mundo pequeno que você falava. Bom, estamos conectados, essa visão social, né, de que somos um, né? Em várias lives tenho falado da visão da logoterapia, do Viktor Frankl, desse monantropismo, né, a ideia de uma humanidade única, e por isso que eu disse que você introduzia esse assunto para nós. E aí? Eu tô sentindo aí uma pergunta saindo. Quando a gente fala, o Sam, dessa contribuição da logoterapia
e ela é muito clara nos aspectos clínicos da visão de pessoa. Como você vê a contribuição da logoterapia para a gente entender a sociedade que a gente vive hoje? Dissertação agora. Vai lá. A logoterapia traz tantos princípios que eu acho que a gente cai num equívoco muito grande quando a gente só se limita a ela e entendê-la como terapia, logoterapia. Ela é tantas Verdade. outras coisas. Quando ela fala que o indivíduo humano tem uma dimensão física que tem os seus instintos, tem uma dimensão psíquica que tem a questão racional, cognitiva, e tem as questões emocionais, afetivas. E tem uma dimensão mais profunda, que Max Scheler chamava de essência, que Frankl chama de Geist, ou dimensão noética, quando ele vai para os Estados Unidos. Se a gente for pensar bem, nós temos essas três dimensões. A nossa dimensão mais profunda, a dimensão noética, é quem nós realmente somos. Frankl fala isso claramente em inúmeras passagens, que é onde a única singular individualidade das pessoas se manifesta é na dimensão noética. Se a gente for pensar isso, nós estamos inseridos numa quarta dimensão, que é a dimensão social. E Frankl nunca negou a dimensão social, nós estamos inseridos nela. Sim, Talvez sim, eu use um termo um pouco complicado, ontologia. Ontologicamente, em termos de ser, nós não temos a dimensão social, mas nós estamos na dimensão social. E, sim, assim, sim, e aí Frankl fala que nós estamos condicionados por uma série de circunstâncias. A forma como enxergamos essas circunstâncias é uma coisa, que tem a ver com a dimensão noética. Mas nós estamos inseridos nessas circunstâncias. Nós estamos condicionados, nós estamos determinados, porque nós continuamos exato. tendo liberdade de enfrentar tudo isso. Pensa em tudo isso que eu falei. Só a questão da trilogia existencial. Só a questão Exato. da tridimensionalidade existencial do ser humano. Levemos isso para a nossa dimensão social. A sociedade como um todo tem questões físicas. A sociedade como um todo tem questões psíquicas. E nós vemos muito isso, todo esse movimento de massas que nós vemos no mundo. Hoje, por exemplo, há um fenômeno global das pessoas discutirem preconceitos raciais. Há alguns anos Sim, o fenômeno global era outro, daqui a alguns serão outros. O medo perante o Covid-19. Há fenômenos psíquicos globais. Há fenômenos físicos globais. Covid-19 é um exemplo disso. A sim, fome é outro exemplo disso. Todos nós passamos por isso. Só que há sim, também uma dimensão mais profunda, uma dimensão noética, uma dimensão da nossa essência enquanto humanidade, que se replica nesse contexto. E aí, qual é a essência do ser humano SH maiúsculo? Do gênero humano, sim, da humanidade? Como é que essa humanidade vive o seu desafio de encontrar um sentido para a sua caminhada global, coletiva? E eu acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente pode pensar em termos de logoterapia aplicado a eventos e fenômenos mais internacionais, mais globais, mais sociais. Você consegue me sim. ouvir bem, Elison? Eu estou conseguindo te ouvir bem. Eu vi que algumas pessoas falaram que estava baixo. Eu vi que você até se aproximou mais e melhorou, gente. Tá melhor o som do Sam aí? Eu vi a Eu acredito. Dani e a Cláudia comentando. Mas para mim tá bom. Eu acho que você ampliou um pouquinho o tom da sua voz. Deve ter melhorado. Para a tristeza das pessoas que estão na sala ao lado, preparando a dissertação de mestrado. Ah, tá. É, Minha esposa tá. tá. Ok, o pessoal tá falando, ó, tá bom, beleza, tá ok, tá bom. Então, e o Alisson tá entrando aqui, daqui a pouco tem a live com a Marina lá, hein? Legal também, maravilha. Ô Sam, maravilhoso essa introdução, maravilhosa essa introdução que você dá. E sempre as pessoas falam na logoterapia, eu lembro até mesmo lá em Ribeirão Preto, uma vez eu estava colocando, a Marina até pontuou isso, né? Que às vezes as pessoas elas acabam confundindo e colocando o social na essência, no núcleo, né?
E não, né? O ser humano é esse ser biopsico-espiritual que está em nós, né? Mas estamos inseridos, como você bem colocou, nesse social. E até a dinâmica da realização pessoal, ela se dá, e Frankl fala isso diversas vezes quando ele fala do amor, do sentido da vida, está nessa transcendência, nessa autotranscendência, nesse encontrar o sentido fora de si, né? E aí está essa dinâmica da sociedade. Eu tenho escrito muito sobre o sentido do amor, e inclusive no Heróis da Nossa Existência, aí, que a gente está fazendo o lançamento da segunda edição, ele colocando muito essa perspectiva desse amor solidariedade. Então é um tema que eu sou muito curioso por ele, né? E encontro muitos fundamentos em Viktor Frankl, e creio que é um momento oportuno da gente falar sobre isso, porque tem muitas preocupações, né, Sam? Sam, como que você está vendo hoje o que a gente está vivendo como mundo, como humanidade, né, esse SH que você falou, como que a gente está lidando com a pandemia, com os problemas sociais? Como é que você está vendo isso pessoalmente, profissionalmente? Eu acho que há dois movimentos em simultâneo. É um pouco o movimento cíclico que várias religiões e mitologias sempre trazem. O daoísmo, ou o yin e o yang, o nó místico celta. É um processo de ida e volta, em que a gente pode parar de ir e voltar e eventualmente evoluir, passar para o nível seguinte, né? O que quer que esse nível seja. Mas esse processo de ida e volta acontece muito uma construção e uma desconstrução, uma integração e uma desintegração dos processos. A gente vê, por um lado, um grupo de pessoas realmente preocupado, um grupo de pessoas realmente atencioso. A gente vê cartazes em quase todos os condomínios dizendo: se você é grupo de risco, eu faço as compras para você, eu levo as coisas para você. Uhum, A gente vê essa solidariedade que você mencionou. E a solidariedade sim, está dentro, de certa forma, dos valores de vivência que Frankl sim, traz, do amor em exercício. exato. Por um lado, há esse passo para uma integração maior, para um movimento de mais acolhimento. Por outro, a gente também vê pessoas dizendo: não, nada disso é importante, isso é tudo baboseira, a Organização Mundial de Saúde não entende nada, isso é um ataque ao meu presidente. E eu não estou falando de Bolsonaro, eu estou falando de qualquer presidente. A Sim, Nicarágua, que é um país em que a extrema esquerda tomou posse recentemente, tem o mesmo discurso do Brasil, dizendo basicamente que o Covid-19 é uma invenção da mídia contra a presidência. Então, sim, sim, não se trata disso, trata-se do fenômeno psíquico da desintegração, do movimento contrário ao da aproximação. Por que isso é importante? Porque, por um lado, a gente se aproxima, e por outro, há forças que dizem: vamos separar e vamos colocar cada um no seu exato, canto. Esse é o exato. canto da ciência, esse é o canto da religião, esse é o canto da logoterapia, esse é o canto da psicanálise. Esse é o canto do branco, esse é o canto do negro. Ao invés disso, há movimentos que podem ter força. E aí entra a logoterapia de novo. Frankl, quando foi para os Uhum, Estados Unidos, ele fez uma crítica barra piada que nós logoterapeutas replicamos com frequência. Se há uma estátua da liberdade numa costa dos Estados Unidos, na costa oriental, deveria haver uma estátua da responsabilidade na costa ocidental. Liberdade e responsabilidade são dois lados da mesma moeda. Então, nós temos a liberdade de escolher se vamos colaborar para uma força de integração, de proximidade, de união, ou para as forças de desintegração, de separação, de ódio, de dissensão. E aí, uhum, se eu tenho a liberdade de escolher qual dos dois, eu também sou responsável pelo mundo que eu tenho. Eu, exato. você e todas as pessoas que nos acompanham, desculpem a informação, todos somos responsáveis pelo caos que está o mundo hoje. As pessoas dizem: ah, eu não votei nisso, eu não decidi aquilo, mas a gente não colaborou com um discurso propositivo para resolver os Exato. problemas. A gente entra, mesmo aqueles de nós, e eu tenho muitos amigos que trabalham direitos humanos. Desculpa estar transformando isso num monólogo. Imagina, a ideia é que você contribua. Fique à vontade, está muito rico. Vai lá. Eu tenho amigos que trabalham com direitos humanos
E eles, ao invés de fazerem o discurso a favor dos direitos humanos, eles fazem um discurso de ódio para aqueles que são contra os direitos humanos. Então, eles estão colaborando também com a desintegração, eles não estão colaborando com a integração. Exatamente. E é esse o convite que eu faço. Não importa qual bloco político você vote. O problema não é esse. O problema é, o meu discurso replica as injustiças, os preconceitos, os ódios, as divisões, seja de qual lado eu estiver. Ou eu prejudico a unidade, ou eu favoreço a unidade. E aí, Frankl tem uma expressão, só para encerrar, em latim, ele Uhum. diz que o ser humano, individualmente, somos unitas multiplex. Unidade na multiplicidade, ou unidade na diversidade. Enquanto Sim, espécie humana, nós também somos unitas multiplex. Somos pessoas diferentes, cada uma única e singular, mas que podemos trabalhar juntos a favor de uma unidade coletiva para o nosso bem coletivo. Faz sentido sim. isso que eu estou falando? Faz total sentido, o Sam, faz total sentido, porque e eu gostei muito quando você coloca esse exemplo mais prático do que a gente está vivendo nessa esfera política, para dizer que realmente não são lados, né, não são partidos, ou esquerda ou direita, ou governador de tal estado, ou presidente de tal país. É uma questão humana. E que se nós, e o Cláudio também falava isso na live de segunda-feira, se nós temos uma visão, e acrescento a isso o argumento de que a logoterapia é muito mais realmente do que uma teoria de uma terapia, ela realmente a vejo, e cada vez me convenço mais disso, de que ela é uma contribuição para a nossa visão de pessoa por conseguinte, de mundo. Se nós conseguimos ver com esses olhos, a nossa decisão diante do problema, a nossa atitude diante do problema, ela é de autorresponsabilização, como você bem disse. Então, a gente sai desse lugar de vitimismo e na entrevista que eu fiz com o George Hu, o psicólogo que está lá na China, ele dizia sobre o medo. Então, ele dizia o seguinte: por conta do medo, eu temo também, diante desse medo, que alguns países se tornem mais e mais fechados a outros países. Uhum. Né? Então, quer dizer, nós podemos ter medo, e é normal que tenhamos, mas essa é uma posição de vítima, e diante do medo, eu quero, né, nesse movimento compensatório, me tornar mais forte, me mostrar mais forte, impor a minha vontade, e eu perco de vista quem é o ser humano. E aí essa diversidade ela se desconfigura, e eu acredito que a nossa humanidade ela se descaracteriza de uma certa forma. Eu tenho constantemente conversas com o Diogo, com quem você esteve há alguns dias, eu vou estar na segunda-feira Sim, também, sobre a maravilha. diferença entre propósito e sentido. Cada vez eu tenho mais o entendimento que há três grandes propósitos para o ser humano. A gente pode buscar poder, prazer ou sentido. Sim, O desafio é alinhar o propósito daquilo que nos dá sentido à vida. E dizer, agora eu propositadamente, conscientemente, propositalmente, eu vou trabalhar em prol disso. Quando a gente não consegue descobrir o sentido da nossa vida, o que a gente faz? A gente tem um buraco vazio à nossa frente, e a logoterapia e outros modelos existencialistas chamam isso de vazio existencial. A gente olha para o vazio e preenche ele com a primeira coisa que aparece. Às vezes a primeira coisa é uma coleção de algo, sei lá, de livros ou revistas, ou de conhecimento, ou de dinheiro, ou de namorados ou namoradas, ou de cargos públicos, ou de currículo político. E aí eu preencho isso com poder. Ou então eu preencho isso com comer bolo, sorvete, ter sexo exageradamente, não focar em coisas significativas para mim, e eu preencho isso com prazer.
Uhum. Quando a gente olha para as relações sociais, a gente vê as relações de poder e prazer instituídas nas relações étnico-raciais, por exemplo. As Sim, pessoas que têm poder exercem poder sobre outras e não estão nem aí para os que estão abaixo. E aí os que estão abaixo se revoltam, eventualmente elas tomam o poder e colocam os que estavam acima abaixo. A gente viu isso na Revolução Russa, por exemplo. sim, As pessoas adquiriram o poder, o que, que eles fizeram? Acabaram com a monarquia russa. exatamente. Ou a gente pode ter um modelo de prazer. Fingir que tá tudo bem. É o modelo do deboísta. Tá tudo bem. Eu sou homem, branco, hétero. Pra mim tá bem. Então para as mulheres negras também tá bem. Pra criança negra tá bem. Pro trans tá ótimo. Porque pra mim tá bem. E eu confundo privilégios com direitos. E aí há Uhum. duas palavras que você usou que são muito importantes. A gente tem que esclarecer isso. Vítima existe. Há pessoas que são vítimas desses dois modelos. Vitimismo é reduzir o meu papel de vítima e protagonista, que pode eventualmente produzir algo diferente, e dizer: eu não posso fazer nada. Isso é Exato, vitimismo. Aceitar as condições, eu posso ser vítima e eventualmente mudar as condições, ou viver dentro das condições, aí a escolha é minha. Ou eu posso dizer: as condições me determinam e eu não posso fazer mais nada. As condições dificultam pra caramba a vida de muita gente, mas elas não impossibilitam. Só que você e eu, que somos homens brancos, temos uma responsabilidade adicional, porque a gente não está nessas condições. A gente está em outras condições. exatamente. Então, desde o nosso E lugar de fala, como é que a gente fala para ajudar as outras pessoas? Ou melhor, para que elas assumam a responsabilidade pelo seu papel. exato. E esse olhar para o outro, e que Viktor Frankl fala, reproduzindo Scheller, Rattenberg e outros filósofos, que é essa capacidade que só o ser humano tem de captar a essência do outro. Então, se eu pretendo, se eu tenho essa pretensão de dizer para o outro que sofre que eu entendo o sofrimento do outro, isso é muito difícil se eu não consigo amá-lo de fato, se eu não sei quem é a pessoa, se eu estou olhando apenas para o que é noticiado, né? Se eu estou olhando apenas para os números, ou para a estigmatização, né, o que está sendo mostrado na vitrine, eu não entendo, eu não consigo entender, e mesmo que eu ame, o meu amor não significa que eu vou conseguir compreender profundamente os sofrimentos daquela pessoa. Então, e aí está o grande valor do outro. Então, esse outro é o outro que sofre e está claro que ele está sofrendo, é aquele que eu acho que não está sofrendo, mas pode estar sofrendo, e também esse mesmo outro que precisa do meu olhar da mesma forma atento, é aquele outro que muitas vezes está agredindo, está sendo aquele responsável por impor o sofrimento. Então, eu gosto de pensar que a logoterapia nos auxilia a fazer essa análise política também e social, de modo que nós não somos os juízes, nem de A, nem de B, nem de C, nós somos esses co-participantes, co-responsáveis com todos. E por isso a gente tem a liberdade de se aproximar, como eu e você, como cidadãos, de nos aproximarmos do Jair Bolsonaro e conversarmos com ele, questioná-lo, de nos aproximarmos do Luiz Inácio, de nos aproximarmos de quem quer que seja, da mesma forma, com a mesma dignidade, para dizer o que pensamos e o que concordamos e o que discordamos, porque essa é a nossa, esse saber de uma humanidade única que nos une, mas que pode nos fazer melhores se acessarmos essa capacidade de amar e de captar a essência um do outro.
Você deve conhecer muito bem a primeira lei da ontologia dimensional de Frankl, não é? Cilindro tridimensional, e espero que os meus alunos que tiveram logoterapia, eu vi que a Raquel não aí, espero que Então, elas lembrem. A gente tem um cilindro tridimensional que, à luz de uma determinada situação, projeta uma sombra bidimensional, um retângulo, ou sim, à luz de um outra retângulo. situação, projeta um círculo. Exato. Se a gente for pensar nisso, o grande problema da humanidade é não entendermos a primeira lei da ontologia dimensional. Metaforicamente, a gente olha para o círculo e diz que está vendo o cilindro. A gente olha para a sombra, o comportamento de alguém à luz de uma determinada circunstância e diz: esse é o alguém. Ele é um gritão. Não, eu vi ele gritar 10 vezes, não quer dizer que ele seja um gritão. Ele é isso, ele é aquilo. E aí a gente vai rotulando as pessoas. E aí a gente sai um pouco da logoterapia e vai para as teorias de rotulação social, Rotter, Bandura e por aí vai, eles falam sobre isso. O que Uhum. acontece? Profecias autorrealizáveis. Eu começo a enxergar no outro o comportamento que eu acho que ele vai ter. E aí Exato. é um ciclo de retroalimentação eterna. E Frankl É. diz, é a dimensão noética que pode cortar a retroalimentação. Uhum. Elizabeth Lucas diz, não há homeostasia, não há equilíbrio de retroalimentação na dimensão noética, na dimensão profunda. Então, nós temos a capacidade de puxar o freio de mão nessa leitura e dizer, peraí, eu só estou vendo uma sombra, não estou vendo o objeto tridimensional completo. Não estou Exato. vendo o ser humano completo. Exato. E aí é interessante porque esse lugar de dúvida é um lugar que, para muitos, dependendo da sua formação, dependendo do seu até mesmo temperamento, é um lugar muito incômodo. E de fato é, a dúvida é o lugar em que você não tem convicções, você não tem todas as certezas, você não sabe exatamente para onde vai, mas as bases, e aí estão os valores que recaem nesse ser noético e nesse núcleo noético que não adoece, né? Então é por isso que dessa base sai esse diálogo com a nossa consciência e uma consciência que nos aponta para aquilo que de fato é real. E o real, ele muitas vezes não é reproduzido nos grupos sociais que estão em alta na mídia. Uhum. E eu percebo, o Sam, e com certeza você tem um olhar aí amplo na realidade que você vive também, que muitos adolescentes, mas não só adolescentes, adultos, é, vão nesse movimento de se apegar às bandeiras, que faz parte também desse processo de construção da identidade do adolescente, e muitas vezes por medo de serem, de assumir esse eu que muitas vezes pode dizer para o grupo, olha, eu não concordo, e não só não concordo, como tem uma proposição de algo diferente. Eu penso que pode ser diferente. Então, quando analisamos a sociedade com esse olhar logoterapêutico, acho que vale também essa crítica para dizermos que muitas vezes nós estamos deixando de lado a, a, a possibilidade de respondermos ao que a nossa consciência nos chama, ao que a vida nos pede, para nos conformarmos com o que o grupo ou o que os outros dizem para nós, lembrando aquela fala do Frank de que não tendo mais as tradições, né, uma crítica que ele fazia décadas atrás, e não tendo o ser humano os instintos como tem os animais, o ser humano ele pode se tornar essa pessoa que é levada pelos outros, né, que é fazer o que os outros fazem, que é o conformismo, ou fazer o que os outros mandam, que é o totalitarismo. De fato, tem uma TED Talk, uma palestra TED que eu gosto muito, eu estou tentando lembrar o nome dela, mas em determinado momento o palestrante, ele diz que nós vivemos um problema que é
Nós votamos no político que traz as respostas prontas. E a gente deveria começar a votar nos políticos que dizem, daqui a 6 meses, quando eu tomar posse, eu não sei como é que vai ser o mundo. E eu vou tentar uma vez e vai dar errado. E eu vou tentar duas e talvez dê errado também. Quem sabe na Sim, terceira eu acerto, mas eu vou me esforçar. Mas a gente não é, vota nesse político. exato. E aí eu lembro de uma metáfora de Frankl que para mim é fantástica essa metáfora. Quando eu a redescobri, ela me fez rever vários conceitos. Ele diz basicamente igual pedra de calçada. Não é exatamente o termo que ele usa, mas eu gosto muito, como eu cresci em Portugal, das pedras de calçada portuguesa. As pedras de calçada portuguesa, elas são tão feias, que quando eu mudei daqui para lá com 11 anos, eu não gostava de nada Uhum. em Portugal, e aquilo era só mais uma É, coisa que eu não gostava. Eram frias, eram imperfeitas, eram duras, cada uma tinha um formato diferente. Era absurdo aquilo. Até um dia, e eu tenho essa foto e eu uso nas minhas aulas, até um dia que eu estava em Lisboa, eu não morava em Lisboa, mas eu fui para Lisboa e vi de longe a conjuntura criada por aquelas pedras de calçada na Baixa Chiado de Lisboa. Aliás, na região do Marquês de Pombal. Eu olhei para aquilo, era um desenho lindíssimo. E aí, quando eu reencontrei esse texto de Frankl, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele fala que, pensa assim, a gente tem pedras imperfeitas. E aí eu estico a metáfora. Frias, duras, rígidas, que não encaixam umas com as outras, cada uma de um jeito. O problema não são as pedras. O problema é a gente não saber encaixá-las para depois ver um mosaico perfeito de longe, quando a gente transcende. é. A humanidade é um pouco isso. Nós somos feitos de pedras imperfeitas. Cada um de nós é uma dessas pedras frias e feias. Uhum. Juntos, a gente consegue alcançar a excelência. É. E a gente precisa disso, compreender que sozinho, você, eu, ou qualquer uma das pessoas que estão aqui, ou qualquer instituição que seja só o seu presidente, o vice-presidente ou secretário-geral, não são ninguém. A gente precisa de pessoas que trabalhem conosco. E aí a sacada de Frankl, que ele não diz isso com todas as letras, mas a sacada é, as pedras não são iguais. Há uma diversidade de pedras, elas só se encaixam e criam um mosaico porque elas são diferentes. Então, nós precisamos ter a capacidade de enxergar a diferença, apreciar a diferença e mais, convidar essa diferença, essa diversidade a estar conosco. Esse é o Fantástico. próximo passo para a mudança. Fantástico, Sam. Que riqueza isso. Tem várias coisas que vêm à minha mente enquanto você está falando e, poxa, a gente teria aí horas para conversar, mas me veio uma outra questão, falando dessa diversidade, o estudo que o Philip Zimbardo, esse psicólogo americano, ele faz sobre a psicologia do mal. Uhum. E ele vai dizer que ele faz um estudo sobre como que soldados americanos se, se permitiram entrar numa situação de torturar os prisioneiros depois do 11 de setembro, mas também em outras situações, e fazer coisas terríveis, né, totalmente desumanas naquelas torturas aos prisioneiros, né, que passava do nível do que era aceitável ou pensável. E ele dizia que no estudo que ele fez com esses soldados, com esses militares, ele descobriu que, na verdade, eram pessoas tidas pelos seus familiares e colegas como pessoas boas, meigas, de valores, bem formadas. E ele foi vendo, a conclusão do estudo é esse, que eles foram capazes de fazer algo tão ruim, essas atrocidades, porque estavam ali no uniforme, nesse lugar em que eles se descaracterizavam na sua identidade pessoal. Então, como você diz, né, essa diversidade nos humaniza, nos engrandece, e a uniformidade, ela faz mal. É claro que não é uma crítica aos uniformes, não é nada disso. É como que nós, muitas vezes, tentamos, nessa limitação do olhar
para a realidade humana, tentamos aí colocar o ser humano em uma caixa, enquadrá-lo em conceitos, e aí a gente perde a riqueza da humanidade. Há pessoas, eu já tive esse debate com alguns colegas meus na Ablaia. Quando eu fui conselheiro, você sabe que eu já fui conselheiro, já fui diretor da Ablaia. Quando eu fui conselheiro da Sim, Ablaia, eu tive um debate com o pessoal da diretoria que a gente assumiu que o nome do congresso há 4, 6 anos, não me recordo, era Unidade na Diversidade. E havia pessoas que se incomodaram com isso. A gente teve várias conversas para definir, finalmente definiu esse, mas um dos argumentos era, mas nós queremos que todo mundo seja igual. E tem algumas pessoas que me disseram alguns dias depois que eu que dei a cartada final, a tacada final para ser unidade na diversidade. Porque é unidade na diversidade, não é unidade na uniformidade. exato. Nós não precisamos ser iguaizinhos, nascer originais e morrer cópias, como diria Jung. Nós podemos e devemos morrer originais ainda. Exato. Tem uma curiosidade, que eu não sei até que ponto é positiva, mas complementando o que você falou, Elison. Nos Estados Unidos está tendo todas essas manifestações antirracistas. A presidência mandou várias forças policiais, várias forças do exército, mas também policiais, intervir nessas manifestações. E há uma força policial que ninguém sabe qual é. Eles estão com um uniforme que ninguém reconhece. Nos carros está escrito US Police Force, Força Policial Estadunidense, e eles não têm o crachazinho com o nome. Que aí eu estava vendo um dos comentadores dizer, o nome é a responsabilização pelo que você faz enquanto agente de segurança. Não ter esse nome, a gente não sabe quem eles são, e o que eles estão fazendo é tirar completamente qualquer responsabilização deles. Eles não são mais responsáveis por nada. Apesar de individualmente eles serem, mas é um pouco o que você falou, do ponto de vista da consciência, de percepção na hora, eles estão ali na massa amorfa, só cumprindo ordens. E isso é muito perigoso. Quando a gente entra Muito na massa perigoso. amorfa. Muito perigoso. E quando a gente faz esse movimento, que é legal, né? Você fala essa da sua experiência pessoal, de ter morado em Portugal, e quando a gente toca nessa multiplicidade da nossa cultura brasileira, por exemplo, mas não só brasileira, né? A americana, enfim, em vários países, nós estamos falando de uma riqueza que, quando ela é aceita, ela produz muitos frutos. Então, seja na universidade, seja na arte, não é? Quer dizer, essa multifacetária, né? Essa visão multifacetária do que a gente pode produzir. Esse encontro que nós estamos fazendo agora, né? Conversando e ampliando a nossa visão, e eu podendo entender um pouco de você e da sua história, e saber e lembrar que o nosso país, eu sempre tive esse orgulho de dizer para os meus amigos de outros países que o meu país é multifacetário, o meu país é um país de negros, de brancos, de portugueses, de espanhóis, de chineses, japoneses, ucranianos, alemães, italianos. Esse é o Brasil, e é o Brasil que é essa coxa de retalhos, que pode, né, um retalho não tem absolutamente nada a ver com o outro, mas que juntos eles formam esse tecido maravilhoso, aí, esse patchwork aí, que pode ser muito bonito, mas é preciso que a gente tenha esse movimento de sair um pouco dessa defesa, que é uma defesa bem ostracista, né? Bem assim, eu tenho medo do diferente, eu preciso me proteger. Então, esse discurso, muitas vezes midiático, que é propagado e muitas vezes é reproduzido, né? Eu acho que leva para a pessoa, para o cidadão, né, para todos nós, esse medo, e não contribui para isso aqui que nós estamos falando, que é o engrandecimento da pessoa humana.
Tem uma pesquisa que eu descobri há coisa de 3, 4 semanas, que eu tô citando ela o tempo todo, que é uma pesquisa de um trem. Pegaram colocaram no trem um grupo de pessoas brancas. E aí, em algum ponto dessa ida do trem, o trem para em alguma estação e entram pessoas de vários grupos culturais diferentes no trem. E o trem continua indo. Uhum. Aí os pesquisadores perguntam para os brancos o que eles sentiram. A maioria que teve pessoas, os que tiveram mais pessoas de grupos étnicos diferentes, expressaram sentimentos como nervosismo, preocupação, várias coisas diferentes, né? Tudo com carga negativa. Ansiedade, estresse e por aí vai. Aí eles organizaram basicamente da seguinte forma: nível máximo de preocupação, estresse, nível mínimo. Os deboístas. Aí eles fizeram outras perguntas e perceberam que algumas pessoas tinham mais clareza daquilo que traz sentido para suas vidas e outras menos. As que tinham mais clareza eram aqueles que estavam de boa com qualquer pessoa que entrasse no trem. Os que não tinham clareza do sentido da sua vida eram os que estavam incomodados quando as pessoas de outros grupos étnicos entravam. Pensa isso no processo global. Macro. Uhum. Macro, exatamente. A gente tem o nosso trem. O meu trem se chama Trem do Privilégio Branco. E aí eu tô indo no meu trem de privilégio branco e entram negros lá dentro. Como é que eu me sinto? Aí eu fecho a janela no estacionamento, eu me afasto, eu finjo que eu não tenho celular, eu guardo. O que acontece? Eu fico preocupado ou eu aceito isso tranquilamente? Eu vejo alguém sendo barrado na entrada de um banco ou de um cartório. E essa pessoa, coincidentemente, é negra. Eu me incomodo ou eu fico calado porque não é comigo? Ele deve ter feito alguma coisa. Esse padrão se repete. As pessoas que têm Sim. clareza do sentido da sua vida, elas entendem esse padrão e se incomodam com esse padrão. E mais, elas aceitam as pessoas de outros grupos diferentes do dela. As pessoas que não têm, não enxergam o padrão, ou então fazem com que o padrão não exista. Como, por exemplo, esse negro nem existe, eu vou agir invisibilizando. E no Brasil tem Exato. uma palavra muito interessante. A gente fala muito em minorias. No Brasil, a gente inventou uma palavra chamada grupos minorizados. Mulheres e negros são a maioria do Brasil. E a gente Exatamente. como se eles fossem assim, tipo, 3% da população, não importamos em políticas públicas, segurança, nada disso. Se ela foi estuprada, a culpa é dela. Se ele foi barrado, a culpa é dele. E a gente não pensa. A gente fala essas coisas, gente, eu tô colocando aspas nessas frases, não acredito nelas. Mas a gente não Claro. pensa, como assim tantas mulheres são violentadas sexualmente no Brasil? São tratadas como coisas. Quantas pessoas negras são tratadas como cidadãos de segunda, ou de terceira, ou de quarta? A gente não pode achar que isso é tudo coincidência. 60% da população prisional no Brasil é negra. Quer dizer que 60% das pessoas más do mundo são negras? Não faz sentido isso. Tá Exato. muita coisa errada. E as pessoas que têm clareza do sentido das suas vidas, elas percebem que tem essas coisas erradas e começam a refletir e a tocar na ferida socialmente falando. Exato. E não tenho medo do questionar-se, não tenho medo de fazer isso que você está, essa reflexão que você está propondo, né, Sam? De dizer, olha, será que é assim? Será que sempre vai ter que ser assim? Ou eu posso ser também um agente transformador desse mundo que eu estou vivendo? Né? Eu, no meu livro lá do Heróis da Nossa Existência, e por isso eu dei esse nome, o livro é sobre o poder transformador do amor na sociedade. Mas eu dei o nome de Heróis para dizer justamente que muitas vezes, Sam, esse movimento de levantar e dizer que, olha, eu não tenho medo, eu trato as pessoas da mesma forma, eu não vou entrar nesse grupo conformismo, nesse conformismo, eu vou fazer diferente. E tem milhões de pessoas fazendo diferente, como você disse, da solidariedade nos condomínios, levantando essa bandeira, né, contra o racismo,
mesmo sendo branco e mesmo sendo de qualquer outra cor que seja, para dizer, olha, gente, isso é um ato de heroicidade porque você está acessando algo em você que é algo de mais essencial e mais valioso, que é a sua capacidade de amar, de perceber que a vida não gira só em torno de você, você pode sair. Um dos relatos que eu coloco lá, e que eu acho que é um dos trechos do livro que as pessoas mais gostam e comentam, é um relato de quando eu presenciei o discurso do Obama lá em Berlim, antes dele ser eleito em 2008. E o discurso dele é lindo. É claro, tem todas as questões políticas ao redor disso, mas não descaracteriza aquele momento em que ele diz que eu sei que a minha presença aqui é totalmente improvável. Quer dizer, um negro, né, num palanque diante de 200 mil pessoas, 200 mil alemães que foram vê-lo. Gente, isso há 60, 70 anos atrás era inconcebível. Para o próprio país, Estados Unidos, aceitar um negro como candidato naquela época era improvável. Então, ele ter se tornado um presidente, independente das ideias políticas, de você concordar ou não, é um movimento de transformação em que talvez hoje muitas pessoas, esse medo, essa força, né, entre a diversidade e esse medo, né, que tenta impedir que a gente cresça como sociedade, como humanidade, nós estamos vivendo esse conflito, né, digamos assim. Mas eu acredito que o caminho é esse, o caminho é a gente perceber esse valor no diferente, nas diversidades, e vários casos que eu vou relatando lá no livro, também casos do cotidiano. Bom, eu estou falando demais aqui, deixa eu ver quanto tempo falta. Mas, enfim, tem um outro relato, um outro momento muito peculiar, que eu pegava um ônibus em São Paulo e de madrugada para ir para Minas, entrou uma pessoa, um grupo de pessoas que eu falei, esse pessoal deve ser da Bolívia. Então, o meu preconceito, né, de caracterizar, o jeito da pessoa deve ser boliviano. E sentei, e aí uma mamãe estava no banco da frente, muito brava com o filho dela, né? O filho dela fazendo muito barulho, e ela estava muito brava. E eu fiquei, nossa, gente, eu vou falar para ela parar, né? Eu vou ter que falar para ela ficar calma, né? Mas eu não falei, eu estava muito cansado. E de repente esse senhor, que eu acho que deve ser boliviano, mas sei lá quem era, ele vem calmamente com o celular lá do fundo do ônibus, e ele entrega esse celular para a criança e fala assim: olha, oi, tudo bem, boa noite. Olha esse joguinho aqui que a minha filha estava jogando. E aí a criança para de chorar, para de fazer birra e a mãe fica calma. A sabedoria, né, que não precisa de um psicólogo, é um homem, uma pessoa comum que estava lá e que muitas vezes sabe responder melhor do que nós sobre questões da vida. Fala, Sam. Tantas coisas me vêm à mente. Há uma expressão, não me recordo de que nação africana, chamada boma. A expressão boma significa aquele fogo, aquela fogueira à volta da qual a tribo inteira senta para compartilhar os seus problemas, porque os problemas não são de uma pessoa, são do todo. E que tem muito a ver com outro conceito que muita gente conhece, o Ubuntu. Eu acho que essa percepção desse senhor que você falou é essa clareza, que estamos todos juntos nesse ônibus, estamos todos juntos nesse barco, nesse trem, ou seja o que for. Então, todos temos que cuidar uns dos outros. Há uma expressão que eu ouvi na Rio Mais 20 que me marcou muito, que se chama o conceito de guardiania. Eu sou guardião do bem-estar das pessoas à minha volta, eu sou guardião das pessoas, do bem-estar das pessoas longe de mim. O que eu faço aqui influencia as pessoas do Japão. A situação do Covid-19 mostra muito bem isso. A guardiania ou a fora Exato. de alguns pontos para o outro. E eu sou também incrivelmente responsável e guardião do bem-estar de pessoas que ainda não nasceram.
não Exato. adiaria. Nós precisamos ter essa questão, essa clareza em mente. E eu achei genial o teu suposto preconceito, que de fato, de alguma forma, é. Tem um filme que a minha esposa e eu a gente assistiu, Entre Facas e Segredos. A gente assistiu há 2 ou 3 dias. Sim, assisti. Você Muito viu? bom. E aí tem uma personagem que ninguém sabe de onde ela é. Ah, a fulana que é chilena. Você que é uruguaia, É verdade. a nossa brasileira lá, ninguém sabe de onde É ela é. colombiana, cada um fala É, uma coisa. e é isso, a gente cria muito esses estereótipos e fica colocando. Sim. Sabe por que que eu aprendi isso há coisa de 1 ou 2 anos no congresso que eu fui? Sabe por que que os chineses são considerados amarelos? Olha o Hum. grau do feio, do absurdo, do ridículo que é isso. Os chineses são considerados medrosos porque eles, na verdade, são cautelosos. Então, nos olhos de um latino ou de um europeu guerreiro, eles são medrosos. Já está a comparação. Tô Qual é o fundo estigmatizado. fisiológico do medo? Fazer xixi nas calças, cuja cor é. Se a gente for Amarelo. pensar, se a gente for pensar bem, o Extremo Oriente, eles não são amarelos. Eles têm até a mesma cor de pele que nós, inclusive. Só que se Exatamente. criou isso, baseado em preconceitos. E a gente É. mantém esses preconceitos, esses discursos de injustiça, sem Muita, perceber. A coisa tá preta. sim. E Judiar muitas vezes, alguém. sim, e muitas vezes até nas piadas, né? E é algo que a gente vai aprendendo na psicologia. Eu lembro do primeiro ano de psicologia, a psiquiatra falava para a gente, olha, não esqueçam piadas preconceituosas, né? Porque fica nesse inconsciente. Bom, Sam, olha, quanta coisa, hein, Sam? Que riqueza de diálogo, que riqueza desse processo de pensar e a gente precisa fazer isso mais e não tem razão por que não façamos, né? A gente precisa aproveitar a relação dialógica. Exato, isso é Convidar com muito rico. pessoas que pensam diferente, e não necessariamente contrário, mas que pensam outras coisas e dialogar com essas Sim, pessoas. A imaginação flui daí, a criatividade nasce daí. Então, muito obrigado, Elison, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Uma honra. sim. Eu agradeço muito a você, Sam, agradeço muito o seu tempo, agradeço por você ter essa generosidade de se abrir, de falar abertamente sobre os seus conhecimentos, sua perspectiva. Isso enriquece, nós precisamos disso, o mundo precisa disso, e que a gente possa ter cada vez mais espaços para esse tipo de diálogo. E valeu, muito obrigado mesmo. A live, pessoal, essa live vai ficar aqui, eu vou salvar ela. Depois, quem quiser ver e também compartilhar aí com os amigos, com a família, eu vou deixar salvo aqui, viu, Sam? Tá bem, perfeito. Perfeito. Tá Muito bom. obrigado, meu caro. Valeu, um abraço, tudo de bom aí, um abraço aí para sua família e um abraço para todo mundo aí que está nos assistindo, gente. Obrigado, gente, por terem acompanhado. A gente foi tentando incorporar algumas coisas aqui nas falas. Então, obrigado mesmo. E mais uma vez, obrigado, Elison. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.